Olá, boa noite. Que bom que você está aqui conosco em mais uma noite, na verdade, a última noite da nossa semana de oração online. Uma semana de oração que foi direcionada para as famílias e aconteceu de uma forma diferente. Nós estamos acostumados a estar na igreja, a participarmos dos nossos cultos de forma presencial, mas infelizmente não é possível fazer isso neste exato momento. Mas louvado seja o nome de Deus, porque nós tivemos essa oportunidade durante essa semana, mesmo que de forma virtual, de ter essa semana de oração, que trouxe grandes mudanças para as nossas vidas e de maneira especial para as nossas famílias. Que bom que você esteve conosco todas as noites, que Deus ele possa continuar abençoando a sua vida. Antes de nós começarmos a louvar o nome de Deus nessa noite, eu queria compartilhar um verso com você. Ele está gravado na minha cabeça, o livro de Gênesis, e os dois primeiros versos, o verso 1 e o verso 2, diz que no princípio a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe o que é que eu acho interessante nesse texto? É que eu vejo que tem coisas que o Espírito Santo de Deus, só Ele pode fazer por nós. É isso mesmo, tem coisas que só o Espírito Santo de Deus pode fazer por você. Talvez você esteja hoje se sentindo vazio, sem forma e passando por uma escuridão social, financeira, emocional e espiritual. Mas deixa Deus animar o teu coração. Se lá no princípio da criação o Espírito de Deus se movia sobre uma terra sem forma, vazia e cheia de trevas, hoje o Espírito de Deus também pode se mover sobre a sua vida, sobre a sua família, mesmo que você esteja se sentindo sem forma, vazio e cheio de trevas. Quando o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida, ele muda toda a situação. Desespero se transforma em esperança, tristeza se transforma em alegria e o medo se transforma em amor. E eu queria cantar com você sobre isso, sobre essa ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Vamos convidá-lo para que ele seja bem-vindo, não somente na nossa vida individual, mas também nas nossas famílias. Vamos provar o quão real é a sua presença. Vamos provar desse amor que é tão verdadeiro e que transforma o nosso ser. Cante comigo nesse momento. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está, fazer dessa música a sua oração. Vamos cantar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus, eu provei e vi. Cante. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Vamos declarar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus, eu provei e vi o mais doce amor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. É a presença
presença de Deus que faz isso. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é a sua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, amém. Deus seja louvado. Convido você a fechar os seus olhos aí onde você está, juntar a sua família e juntos fazemos oração ao nosso Deus. Pai querido, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a Ti. Nós estamos felizes por estar na Tua presença, mesmo que de maneira virtual, Deus. E é bom saber que o Deus que habita nos altos céus também se faz presente aqui na minha casa, na casa dos irmãos que estão assistindo essa programação. Um Deus que se importa com cada um de nós e cuida de cada um de nós. E nós te agradecemos por isso, Pai. Que o Santo Espírito possa se fazer presente em nosso meio. Que o mesmo possa mover os nossos corações, apagar a nossa vida de escuridão, de trevas e mudar a nossa história, de maneira especial a história das nossas famílias. Nos toma em Tuas mãos e nos permite ouvir a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe e não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar.
E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem quer sem ver. E se o mar não abrir, se Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar e me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo em mim que o Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir, se o Faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém. Deus seja louvado. Queridos, boa noite. Eu sou Cleómenes Guedes. Estou feliz e grato a Deus por dividir com vocês e compartilhar esse momento, essa noite de adoração a Deus. Aliás, compartilhar do privilégio de participar da Semana da Família com o título Invencíveis com Deus. E hoje à noite estamos aqui para continuar nessa adoração e fortalecendo dentro da família o propósito maior de alcançar o princípio poderoso que é, em breve, pertencermos à família celestial. E eu trouxe para a nossa introdução 2 textos bíblicos. Eu vou trazer então a meditação, a reflexão sobre como fortalecer na família a confiança nas relações, para não só criar menos conflitos dentro da família, mas para que também possamos honrar e glorificar o nome de Deus através das relações familiares saudáveis, que é um desafio
em gestão humana, nesse mundo moderno, em qualquer situação. Então, dois textos que eu queria chamar a atenção é Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo já trata aqui dois princípios importantíssimos para a família, honrar a Deus e alcançar mais a semelhança de Jesus. O primeiro princípio é fazer mudanças, transformai-vos. Segundo princípio, essa transformação e essa mudança acontece na mente, na alma, no interior da pessoa. Então, um grande desafio da família, nesse contexto, baseado em Paulo, é o pai, a mãe, a esposa, o esposo, os filhos, cada um individualmente fazer essa mudança no seu interior, essa cura ao interior, essa mudança que vai honrar melhor o nome de Deus. E o segundo texto que eu queria citar é Salmos 19, versículo 14, que diz assim: Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor meu, minha rocha e meu redentor. Isto é uma oração. Agora, que as palavras da minha boca, que a linguagem que nós usamos dentro de casa, em relação aos filhos, em relação ao esposo, à esposa, toda a comunicação, toda linguagem, palavras que usamos, que não apenas venha a honrar a Deus e ao Senhor, para que as palavras sejam aceitáveis, mas que as nossas palavras, que a linguagem que usamos dentro de casa também possa respeitar um e o outro. Ou seja, usar a linguagem menos agressiva, menos violenta, linguagem com um pouquinho mais de pitada de compaixão, né? Para fortalecer a confiança na relação familiar, para diminuir os conflitos e automaticamente para que a família em si, juntas, possa honrar o nome de Deus com essa postura, com esse comportamento. Então eu trouxe aqui 5 princípios clássicos de como melhorar essa linguagem, essa relação dentro da família, para que também o nome de Deus seja honrado e a família também seja beneficiada com maior confiança nessas relações. Então, o primeiro princípio é ouvir sem julgamento. Ouvir melhor, parar, ter mais paciência para ouvir o que o outro tem para dizer. E ouvir sem julgamento, eu até lembrei de Romanos capítulo 14, 13, que diz, portanto, abandonemos o costume de julgarmos uns aos outros. Ou seja, ouvir sem julgamento é um desafio. O que seria ouvir com julgamento? Ouvir com julgamento é quando alguém na sua casa fala alguma coisa e você não tem o foco no que foi dito, mas você valoriza quem disse, quem falou, o emissor. Então, quando você começa a julgar quem está falando, você sai do princípio mais importante na relação humana, que é o que foi dito, que é a conversa, aquilo que você ouviu. Então, o primeiro desafio é ouvir sem julgamento. Porque ouvir com julgamento gera conflitos, gera atrito, né? Gera desconfiança. Por exemplo, quando alguém fala alguma coisa com você, você poderia não só falar com a pessoa, reagir falando, mas veja, alguém fala algo com você e você de repente pensa ou até diz, quem você pensa que é para dizer isso para mim? Você não tem moral? Ou seja, isso é ouvir com julgamento. É quando você ouve, reage e às vezes você não fala, você pensa. Também prejudica a relação nesse contexto. Por exemplo, outra frase clássica, outra linguagem clássica que é considerada agressiva e violenta nas relações familiares é quando o esposo ou a esposa vira e diz para o outro: aqui o problema aqui em casa é você, não eu. Pronto,
Essa linguagem ela é carregada de agressividade, é chamada de linguagem violenta porque ela tem julgamento e tem acusação. Então veja que são detalhes simples, mas isso pode gerar conflitos. E onde tem conflito, Deus não é honrado. Né? Quem fica mais feliz com os conflitos, com as brigas, com as desavenças, é o inimigo das trevas, na verdade o rei das trevas, o inimigo de Deus. Então, é importante lembrar que a linguagem ouvir sem julgamento é ter uma linguagem mais saudável, uma linguagem menos agressiva, sem julgamento, sem acusação, sem condenação. Outro detalhe nesse princípio de ouvir também na relação familiar é quando você tem paciência para ouvir o que o outro tem para dizer. Quer seja o filho, a esposa, o esposo, ou seja, saber ouvir é uma habilidade, é chamada inteligência emocional, ou seja, nós gostamos de falar, mas nós descobrimos que o mais poderoso é ouvir do que falar. Nós precisamos aprender a ouvir melhor, ouvir com atenção, ouvir mexendo no celular, quando a esposa diz, querido, quero falar com você, e você não para de mexer, diz, pode falar, querido, estou ouvindo. Ou seja, essa cena desconstrói confiança na relação. O ideal seria quando você estiver mexendo no celular, no grupo de família ou qualquer outro assunto no celular, pode ser até importante, mas quando sua esposa diz assim, querido, quero falar com você, você então para de mexer no celular, olha para ela e diz, querida, pode falar, eu estou ouvindo. Ou seja, a forma mais sábia e poderosa para você ouvir melhor as relações familiares é quando você escuta com os dois sentidos, com o ouvido e com o olhar. Ou seja, quando você escuta o outro com o ouvido e com o olhar, você constrói confiança nessa relação. Porque você demonstra que você deu importância, né, e deu atenção àquilo que vai ser dito, àquilo que está sendo dito. Né? Então isso é coisa simples, mas é bíblico também. Segundo princípio é aquiete sua mente. Tenha mais paciência. Aquietar sua mente é quando o outro estiver falando, você ouve ouvindo. Ouve não só calado, mas ouve também com a mente parada, para de pensar e apenas ouça o que está sendo dito. É um desafio, porque nós hoje no mundo da tecnologia, da velocidade, nós não temos essa paciência, mas é uma tarefa de casa. E quando você tem paciência para ouvir o outro, até o outro terminar de falar o que ele tem de falar, né, sem interromper o outro, isso gera confiança na relação. Além de desenvolver em você a paciência, que é um dos dons do Espírito de Deus, você também constrói confiança nessa relação. Fantástico, né? Então, vamos praticar, tarefa de casa, né? Então, segundo é aquietar sua mente. E eu tenho aqui 2 textos bíblicos, um deles é Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir. Ouvir é uma ferramenta muito mais poderosa do que falar. É muito mais forte ouvir do que falar, só que nós temos a cultura de falar mais e ouvir menos. Não é verdade ou não é verdade? Então, essa é outra tarefa de casa, ouvir mais e falar menos. E detalhe, eu criei até pouco tempo numa postagem no meu Instagram, Cleomenes Guedes, essa frase clássica. Quem disse que você tem que reagir a tudo que você escuta falando? Ou seja, quem disse que tudo que você ouve, você tem que reagir falando? Aí eu estou descobrindo cada vez mais que aquietar a mente é usar o poder do silêncio. Às vezes é melhor você ficar em silêncio para ganhar a paz, que é o propósito maior nas relações familiares, e para honrar a Deus, do que você querer, no tumulto da sua razão, querer falar para ganhar na razão, mas você cria conflito e gera um ambiente não agradável para a presença e para honrar o nome de Deus. Então, o silêncio é uma ferramenta poderosa na gestão de conflitos.
E dentro de casa eu estou descobrindo cada vez mais esse princípio, essa ferramenta. E tipo assim, uma filha ou uma esposa ou uma outra filha disse algo que eu não gostei, que me poderia deixar irritado, eu estou tentando me disciplinar e ficar em silêncio. E quando eu consigo esse princípio, aplicar esse princípio, o resultado é fantástico. Outro dia, por exemplo, eu dei a besteira de reagir falando. Eu estou no princípio de disciplina, ainda nesse princípio. Outro dia eu imaginei, eu reagi falando e gerou conflitos. E depois eu pensei assim, poxa, por que eu não fiquei calado? Ou seja, o meu silêncio teria sido muito mais precioso. Porque entre ganhar na razão e ter a paz nos relacionamentos familiares, nossa, sem comentários. Ter a paz, a harmonia, a felicidade, um ambiente agradável dentro de casa é muito melhor do que gerar conflitos, né? Há um outro texto também, que é Provérbios 18:13, diz assim: responder antes de ouvir é estultície e vergonha, ou seja, quando você não espera o outro terminar de falar o que ele tem para falar, isso a Bíblia vai dizer que isto é estultície. Você não esperar até o outro ouvir, até o outro terminar de falar o que ele tem para falar. Ou seja, além de ser deselegante, interromper o outro quando o outro está falando, você também constrói com esse comportamento desconfiança nessa relação, né? Além de ser desagradável, deselegante, você desconstrói confiança. Eu até achei um pensamento que eu vou dividir com vocês. Nessa cultura nossa de ouvir e falar, olha o que alguém disse. A maioria das pessoas não ouve com a intenção de entender, ouve com a intenção de responder. Ou seja, a nossa cultura é tão forte de falar mais e ouvir menos, que nós não estamos tão atentos no que estão falando com a gente, né? Até eu descobri em Provérbios 17:28 que ficar calado é tão poderoso que Provérbios 17:28 diz assim: até o insensato passará por sábio se ficar calado, e se contiver a língua parecerá que tem discernimento. Então, o primeiro item é ouvir sem julgamento. O segundo, aquietar sua mente, ouvir mais, falar menos, não interromper o outro. Veja que são modelo de conversa, tipo uma ferramenta que, se você aplicar esses dois princípios básicos, você diminui conflitos nas relações familiares, você fortalece a confiança e você honra a Deus. E a família vai ficando mais invencível com Deus. Porque quando a família honra a Deus, através desses pequenos comportamentos nas relações familiares, Deus também honra essa família. Veja, terceiro item. Agora você usa perguntas. Você vai seguir o exemplo de Jesus. Então, nas relações familiares, você então agora não vai dar a sua opinião, você vai substituir a sua opinião por perguntas. Ok? Olha o que eu achei em Marcos 10:51. E Jesus falando disse-lhes: que queres que te faças? E também achei em João 5, versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Qual a lógica de Jesus fazer perguntas em vez de dar a sua opinião? Nesse momento, Jesus poderia ter chegado para o doente e falar: olha, eu vim aqui te curar, eu conheço a sua doença, eu tenho o poder para te curar, eu tenho onisciência, onipotência, eu tenho tudo para o resultado ser feliz na sua vida. Não. Jesus perguntou: o que queres que te faças? E para o outro ele perguntou: queres ficar são? Pela lógica humana, não faz sentido as perguntas de Jesus. Mas veja, Jesus perguntou, sabe por quê? Esse princípio é poderoso. Se você aplicar dentro de casa, nas relações familiares, Jesus sabia que, embora ele tinha algo bom para oferecer, o mais importante era se o outro queria receber. Ou seja, a salvação é uma coisa boa? Com certeza. Mas todos serão salvos? Não. Por que não? Porque não querem.
Então, embora Jesus tenha algo bom para oferecer, nem todos querem receber. E Jesus não força alguém a receber, mesmo sendo uma coisa boa, quando o outro não quer receber. Ok? Então, aplicando esse princípio dentro de casa, esposa, não adianta você forçar o seu marido a receber aquilo que você quer oferecer. Porque descubra então o que o seu esposo quer receber e ofereça ajuda. Marido, a mesma coisa. Descubra o que sua esposa deseja receber e ofereça ajuda. Eu gosto de dar um exemplo simples. Por exemplo, aquela mulher que ao o marido chegar em casa depois do trabalho, ela chega na porta de casa para receber o marido e ela faz uma pergunta poderosa, baseado nesse princípio de Jesus. E ela pergunta para o marido assim: querido, o que você quer jantar hoje à noite? Essa pergunta melhora ou não melhora relacionamentos saudáveis, confiança nessa relação? Outra situação, o marido que chega em casa, encontra a mulher sentada no sofá da sala e logo pergunta para ela, depois do trabalho, 18 horas, 18h30, 19 horas, e olha o que o marido pergunta para a mulher. Pergunta sem julgamento, sem acusação, sem condenação. Aí ele pergunta para ela assim: querida, você quer jantar fora hoje? Veja, perguntas gostosas. Ou, querida, o que você quer fazer esse final de semana? Então veja, quando você pergunta para o outro o que ele deseja receber, você, além de fortalecer a confiança nessa relação, você fica mais unido com essa pessoa. Essa pessoa está sendo valorizada e você está respeitando essa pessoa e vice-versa. Então esse princípio ele é poderoso, ele é interessantíssimo. Então a segunda sugestão aqui é: experimente substituir a sua opinião por perguntas clássicas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples para entender melhor esse princípio da pergunta nas relações familiares. É quando um filho ou uma filha de 16 anos de idade vira para o pai e pergunta: papai, posso namorar? Aquele filho de 16 anos terminando o segundo grau. E aí o pai geralmente ele responde, ele dá a sua opinião. Isso é a nossa cultura. Então o pai diz assim: filho, e é normal, não é pecado o pai falar isso: olha, filho, papai acha que você não deve namorar com 16 anos de idade nesse momento, porque também você está terminando o segundo grau, você vai estar agora focado no Enem, nos estudos da universidade, no futuro promissor, na carreira profissional, e eu não tenho dúvida que esse namoro vai prejudicar os seus estudos. Ou seja, o pai pode falar isso. Mas olha agora um pai que substituiu a sua opinião por uma pergunta. Aí o pai chegou para o filho, esse mesmo filho que perguntou: papai, posso namorar? Aí o pai perguntou para o filho: filho, você acha que no momento da sua vida, ao você terminar agora o segundo grau, já pensando no Enem e na universidade, você acha que esse namoro vai lhe ajudar ou vai lhe prejudicar? Mudou alguma coisa? Claro, nesse momento, quando você pergunta para o filho, faz essa pergunta para ele, você fez o que nós chamamos de desenvolvimento humano. Você levou seu filho a desenvolver a autorresponsabilização. Uma forma dele entender que a decisão dele vai trazer resultados e ele é altamente responsável pelos resultados que ele tomou na sua decisão. Claro, a nossa cultura é de falar, de dar opinião em tudo, mas eu estou mostrando o princípio das perguntas. Como é importante você perguntar. Eu estou dando um exemplo bem clássico, bem direto, sobre um filho de 16 anos de idade, ok? Para vocês entenderem esse princípio da pergunta. Então, a pergunta ela não pode ser focada para o passado, mas essa pergunta tem que ser focada para o futuro, né? Para frente, não para o passado, não para o culpado, mas para a solução do problema, ok? Outro item. O item agora é conversa focada em fatos. Dentro de casa, para você diminuir conflitos e gerar mais confiança e harmonia dentro de casa, não veja algo errado dentro de casa, algo fora do lugar, um sapato, uma meia, uma chave, ou o que seja, um copo quebrado na pia. Não pergunte quem fez, não necessariamente quem fez, quem quebrou. Essas perguntas focam o culpado, focam o problema. Então a ideia é ouvir os fatos, ouvir primeiro para depois fazer o juízo de valor, para diminuir conflitos também. Então, conversa focada em fatos, eu vou usar aqui 2 textos bíblicos.
é Mateus capítulo 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele conversem sobre a falta que cometeu. E João 7,24, eu achei também, diz assim: não julgueis apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Ou seja, ouça os fatos. Não julgue apenas pela aparência, pelo que você viu dentro de casa. Viu alguma coisa errada? Não vai já no impulso emocional falando, porque você pode gerar mais conflitos nas relações familiares e Deus deixa de ser honrado nesse momento. E a família enfraquece com esses conflitos. Então a ideia aqui é diminuir conflitos para fortalecer a confiança na relação e para automaticamente Deus ser honrado dentro dessa família e essa família ser invencível com Deus. Ferramentas bíblicas no princípio de modelo de conversa. Por que é importante ouvir os fatos e não julgar pela aparência nem pelo que você ouviu alguém dizer? Eu lembrei agora da história de Natanael e Filipe. Quando um dia Natanael perguntou para Filipe: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe, disse: vem e vê. Mas veja, quando Natanael faz essa pergunta, ele tinha já um pré-julgamento negativo em relação a Nazaré, por conta da aparência de Nazaré. Ele julgava que de Nazaré não poderia sair nada de bom. Pode, porventura, sair coisa boa de Nazaré? Perguntou Natanael. Nazaré era uma cidade empoeirenta, ruas sem calçamento, não tinha universidade, não tinha futuro promissor para os jovens. A diversão das criançadas lá devia ser aquela descer os barrancos, as encostas, sentado em cima de papelão, caixa de papelão. Então, na visão de Natanael, Nazaré não poderia sair nada de bom. Mas aí Filipe diz: vem e vê, vem enxergar. E aí Natanael teve que entender depois, no princípio, na sequência da conversa, do que tinha saído de bom de Nazaré. Aí Filipe apresentou Jesus, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, que morreu na cruz, que perdoa os pecados, que é o Salvador de toda a humanidade. Que poderoso! De um lugar de aparência comum, com desprezo, como diz Natanael, surgiu o Salvador do mundo. Então, primeiro, ouça os fatos, veja os fatos, não julgue pela aparência. Quando você vê algo, não julgue pela aparência e também não julgue pelo que você ouviu dizer. Então, esse quarto princípio é, primeiro, ouvir sem julgamento, aquietar sua mente, ouvir mais, falar menos. Terceiro, usa perguntas em vez de dar sua opinião. E o quarto, classicamente, está aplicando aqui, é conversa em cima de fatos, não de aparência. Veja, isso é muito importante para você diminuir conflitos, fortalecer a relação. E Natanael, então, compreendeu bem. Aliás, eu ouvi há muito tempo atrás, uns 30 anos atrás, mas nunca esqueci dessa frase. Como é comum nós julgarmos com desprezo pessoas e lugares de aparência comum. Como é comum isso? Nunca esqueci dessa frase do professor Schwantz, do Seminário Teológico, há 30 anos atrás. Essa é a nossa cultura, então pare de julgar pela aparência, quando vê algo errado em casa, quando chega em casa e vê alguma coisa fora do lugar. Não vai já acusando o seu filho, não já vai acusando o marido, não vai acusando a esposa, não vai acusando e julgando já precipitadamente. Ouça os fatos. Isso é princípio bíblico e é um princípio poderoso também para diminuir conflitos nas relações familiares. O último item é conversa focada na solução e não no problema. Conversa focada no futuro. E eu vou usar aqui, aliás, os especialistas até dizem que quando você conversa focada na solução do problema e não no problema, você gasta menos energia e menos tempo. E quando você fica muito focado no problema, achar o culpado, mexer com o passado e olhar para o passado, dos erros do passado, você gasta muito mais tempo e muito mais energia. Então o princípio aqui do quinto item é foco para frente, foco para o futuro. Não importa, por exemplo, se a sua relação familiar foi ruim ontem,
foi ruim o ano passado. Se você e seu esposo tiveram um conflito grandioso, quase à beira da separação, o mês passado, não importa. O que importa é como vocês estão hoje, como família, e como vocês pretendem estar daqui em diante. Mesmo que hoje eu tenha tido um conflito com minha esposa, a pergunta é, eu quero continuar melhorando esse relacionamento? Então, esse desejo futuro, esse olhar futuro, vai determinar o que eu vou fazer hoje com minha relação familiar. Então é importante o foco na solução, foco no futuro e não no passado, porque é para a solução do problema que precisamos resolver melhor o problema e para o futuro que nós estamos indo. E esse princípio eu gosto de usar um texto bíblico também. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pergunta poderosa, pergunta para o futuro e para a solução do problema. O que eu farei para herdar a vida eterna? Destino futuro, vida eterna, meta, vida eterna. Esse camarada desse interrogatório com Jesus, ele estava passando alguma inquietação na sua alma, no seu interior. Veja que ele não fez a pergunta assim: olha, Jesus, por que eu estou passando o que eu estou passando? Por que eu estou sofrendo? Não foi essa a pergunta dele. Ele foi logo perguntando para Jesus: Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Claro que se ele fez essa pergunta, ele tinha alguma inquietação na alma. Mas o foco dele não foi nos achar o culpado, a causa do problema. O foco dele foi achar a solução do problema. Vida eterna, o que farei? O que eu posso fazer? Fantástico, né? Essa visão é fantástica, ou seja, onde eu estou, aonde eu quero ir com minha família e o que eu estou fazendo para chegar lá são perguntas estratégicas. Ou seja, hoje você quer estar casado com a sua esposa daqui a 30 anos? Hoje você tem claro para você que você quer estar casado com esse mesmo homem daqui a 30 anos? Você quer fortalecer a sua família com o objetivo da vida eterna daqui a 30, 40, 50 anos, ver seus filhos, sua família toda no reino dos céus? Essa é a visão futura sua? Essa pergunta é fantástica, mas a pergunta mais poderosa e mais responsável é a que eu vou fazer agora, é a terceira pergunta. O que você está fazendo para alcançar esse destino, esse futuro, essa meta, esse desejo? Ou seja, eu quero estar casado com Raimunda, minha esposa, daqui a 30 anos. Mas a pergunta que vem mais poderosa da autorresponsabilização é: o que eu estou fazendo para alcançar esse futuro? Para não terminar com minha esposa, não ter conflitos. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa hoje, que a vida só acontece no agora. Tudo que eu faço hoje vai definir aonde eu vou chegar amanhã. Então, o que você faz hoje da sua família vai definir aonde você vai chegar amanhã. Eu até gosto de perguntar, por exemplo, entre a viagem e o destino, qual é mais importante? Classicamente, muitos respondem assim: o destino é mais importante. A meta, o destino, o objetivo é mais importante. É importante traçar, definir com clareza o seu objetivo. Tá, tudo bem, é importante. Só que eu vou contrariar esse princípio, trazendo de que a viagem, se pode brincar, é mais importante do que o destino, baseado em um simples princípio. O que é a viagem? A viagem é tudo aquilo que você faz para alcançar o destino. O destino pode ter sido traçado, meta definida, o destino já está visualizado, mas se você e eu não fizermos uma boa viagem, nós nunca alcançaremos esse destino. Esse destino é o futuro, é o objetivo futuro, é a meta, é o novo céu, nova terra. Daqui a 15 anos, 30 anos, está casado com a mesma esposa, com o mesmo esposo. Ou seja, a viagem é tudo aquilo que eu faço agora da minha vida. A viagem é tudo aquilo que eu faço agora. Ou seja, a viagem é o caminho. Aí eu vou lembrar o texto que o próprio Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ou seja, a viagem é mais importante do que o destino, porque a viagem,
Se você fizer a viagem no bom caminho, no certo caminho, você vai alcançar o destino. Mas se você não fizer uma viagem no caminho certo, com o carro certo, com o veículo certo, com o instrumento certo, você não vai chegar no seu destino. Então, nesse aspecto, a viagem é mais importante do que o destino, porque ela vai definir onde vamos chegar amanhã. E a viagem acontece no agora da nossa vida. O que eu estou fazendo hoje com a minha família vai determinar onde eu vou chegar com ela daqui a 10, 20, 30, 40 anos, né? Aí, nesse aspecto, o futuro é mais importante. Então, vamos só recapitular rapidamente para que a família possa fortalecer a confiança nos relacionamentos, diminuir conflitos e para que Deus possa ser honrado nas relações familiares, precisamos ouvir sem julgamento, aquietar sua mente, ouvir mais, falar menos, ouvir sem julgamento, usar a linguagem mais agradável. Terceiro, substituir as suas opiniões por perguntas sem julgamento, sem acusação e sem condenação. Quarto, conversa focada em fatos e não em aparência. Então fale de fatos, não fale de aparência, daquilo que você imagina ser, mas fale do que aconteceu de fato. Você vai diminuir conflitos. E último, conversa focada no futuro e não no passado. Conversa focada na solução e não no problema. Conversa focada na solução e não no culpado. Isso tudo ajuda muito. Então, os salmos que eu li no início, eu vou terminar com esse salmo, capítulo 19, versículo 14, diz assim: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor meu, minha rocha e meu redentor. Mas que as palavras da minha boca, que honra a Deus, também possam honrar a minha esposa e os filhos e as filhas. Então, que a linguagem que usamos, possamos honrar a Deus e honrar também a família. E isso vai fortalecer e vai fazer uma família invencível com Deus. Com certeza. Lembrando que, só um filtrozinho aqui, não basta ter uma linguagem agradável, uma linguagem não agressiva, mas aí você tem que lembrar só de 3 itens clássicos: o que falar, como falar e quando falar. Então, você pode até ter o que falar e é necessário falar. Você até sabe como falar, mas quando, de repente, o momento não é aquele. Então você tem que lembrar o que falar, como falar, saber como falar e saber a hora certa de falar. Então, que Deus nos abençoe, nos dê alegria nesse princípio, para que nossa família seja feliz aqui na terra, mas que em breve a nossa família possa alcançar o princípio da família celestial. E eu termino com a citação do Lar Adventista, página 159. Aquele que deu Eva a Adão por companheira, ordenou que homens e mulheres coroados de honra fossem reconhecidos como membros da família celestial. Que Deus abençoe a sua família, abençoe a minha família, e usando essas ferramentas bíblicas e o modelo bíblico de conversar, de falar, da linguagem, seguindo o exemplo de Jesus, nossa família com certeza será invencível com Deus. Amém? E obrigado, então, por esse momento, por essa oportunidade, e que o nosso desejo é que a sua família, a minha família, seja abençoada por Deus com esse momento, com essa adoração, em nome de Jesus. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Cante! Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Amém. Nós chegamos ao fim da nossa semana de oração. Nós queremos agradecer a você que esteve conosco todas as noites. Espero que Deus ele possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, e que possa haver uma transformação na sua história através de tudo aquilo que foi apresentado aqui. Que Deus ele possa abençoar você durante todo esse período no qual nós estamos vivendo. Fica com Deus e um abraço.